Olá, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão me ouvindo neste momento. A paz a você também que está aqui me ouvindo, que é de outra religião. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou ler algumas passagens aqui para os irmãos meditarem. Amém? Se encontra em Romanos capítulo 8 e o versículo 28 adiante, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? É muito claro aqui, né, irmãos? A interpretação já está aqui na palavra, né? Está clara como o dia. Nós vemos que talvez até o mais comum conhecedor consegue entender isso aqui. Que Deus, Ele nos predestinou. Amém? Ele nos predestinou. Não segundo a presciência, mas Ele nos predestinou para serem salvos em Cristo. Não quero entrar muito a esse assunto, né, irmãos? Que esse assunto ele concerne muito as correntes teológicas interpretatórias de Calvino e Armínio, mas eu não quero entrar nesse mérito. Nós estamos aqui para falar do amor de Jesus Cristo e sabemos que Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E nós, irmãos, que somos chamados, escolhidos pelo Senhor, devemos perseverar no temor do Senhor, né, irmãos? No temor do Senhor. Temor não é ter medo de Deus. O temor, ele é a respeito da grandeza, né? É você respeitá-lo e amá-lo, reverenciá-lo. Isso é o temor de Deus, né? O medo, ele nos destrói. Medo de Deus, medo das coisas, nos destrói, nos limita. Veja bem, se você tem medo de algo, se você tem medo de alguma coisa, você vai evitar aquilo. Então, se automaticamente você ter medo de Deus, você vai evitar Deus. Se você tem medo de dirigir um carro, dirigir uma moto, você vai evitar dirigir. Então, que você venha perder o medo, que o medo está te atrapalhando em muitas coisas, mas que nessa manhã o Senhor vem com a glória dele sobre a sua vida e que você perca o medo de enfrentar, que você perca o medo de enfrentar as dificuldades, as barreiras que veio sobre a sua vida, porque aqueles que lançam a mão do arado e olha para trás não é apto. Então, se você lançou mão do arado, se você experimentou dessa graça, você pode ter certeza que existe algo do Senhor dentro de você. Existe algo do Senhor dentro da sua vida em que você não vai conseguir escapar.
Ele te escolheu, Ele já te escolheu. E ponto final. Amém? Então, deixa Ele conduzir sua vida. Deixa Ele agir sobre a sua vida. Não temas. Como nós podemos ver, Ele te predestinou. Predestinar aqui não é que Deus, Ele viu que você era bom de antemão, Ele viu que você era bom, Ele conheceu sua história de antemão e viu que você era bom e te predestinou. Não. Amém, irmãos? Ainda antes que você nascesse, ainda antes que você falasse, Ele te escolheu. Não temas quanto a isso. Não temas. Só saiba de uma coisa, que quando Jesus Ele nos chama, nos escolhe, dentre muitos, né? Quando Ele nos escolhe, não é que eu queira ser aqui exclusivista, irmãos. Exclusivista é as seitas heréticas, que acham que só quem está ali dentro daquele vínculo religioso, dentro daquele sistema religioso de obediência a certos costumes, né? A certas doutrinas, que serão salvos. Não. Eu quero trazer à sua memória o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? O sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Eu não posso acreditar que Ele morreu por alguém e essa pessoa simplesmente escolhe se vai servi-lo ou não. Eu sei que você vai me criticar também, eu sei que você não vai concordar comigo em alguns pontos, mas se Jesus morreu por alguém, essa pessoa vai procurá-lo, essa pessoa vai perseverar nele. Ele não tem capacidade de negá-lo. Ele nunca vai cair. Vai cair sim. Vai pecar, tá? Mas o Senhor vai levantá-lo e tornar a apanhar de volta nele a perseverança para que ele continue a caminhada. Amém? Que Jesus possa capacitar a sua vida, até porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Sabemos que a igreja do Senhor, ela está na terra e nós não sabemos onde ela está, porque ela é invisível. O mesmo é o Senhor, o nosso Deus. Não existe um local na terra em que Ele possa habitar. Não existe um lugar na terra onde Ele possa viver e simplesmente estar ali. Ele não está ali. O nosso Deus não está ali, nem aqui. A soberania de Deus, ela abrange. Não existe um local específico para Deus. Sabemos pelas Escrituras que a sua morada é no céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é imenso, poderoso. Ele está aqui neste momento e peço que você busque a Ele em oração. Busque a Ele, se ajoelha diante do Senhor. Fale palavras profundas, tá? Diante do Senhor. Peça a Ele, Senhor, me ajuda a te buscar. Me ajuda
me capacita, me dê força, me fortalece. Sabe por que eu digo isso a você? Porque o mundo inteiro já está no maligno. O mundo inteiro já está no maligno. E vejamos bem que a igreja ainda está no mundo aqui. A igreja ainda está sobre a terra. E uma novidade bíblica que muitos lê, mas não compreende, que o cristão, o servo do Senhor, ele é como uma ovelha para o matadouro, é como uma ovelha no meio dos lobos. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Ovelha não consegue se defender de lobo. O diácono Estevão não conseguiu se defender, ele simplesmente se entregou para ser sacrificado por amor a Cristo. Ele não conseguiu resistir. Quando chega a nossa hora de partir, nós não conseguimos resistir. A glória do Senhor nos envolve de uma certa forma que não tem como resistir. Vai chegar o dia em que partiremos daqui, não para pior, mas para melhor. Partiremos desse mundo. Espero que você entenda a mensagem desta manhã, que você compreenda a mensagem desta manhã. Porque de antemão Ele te conheceu. Porque o nosso poder é limitado, mas o poder de Deus é insondável, é incalculável. A grandeza do nosso Deus. O Senhor tem um compromisso eterno conosco. Um compromisso eterno Ele fez conosco, com a igreja. Ele fez um compromisso eterno, irmãos. Eterno. Ele nunca desistiria. Ele nunca desistirá de nós. Ele sempre vai promover algo para a igreja. Persistir, para a igreja continuar. Que seja a perseguição, que seja os momentos de glória na presença dele, na terra, mas ele sempre vai prover para a igreja suportar os dias maus, porque são muitos os dias maus. Quando Jesus ele é batizado por João Batista, vejamos que Jesus recebe o Espírito em forma corpórea de uma pomba e logo após ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vejamos que essa passagem é muito importante para nós que estamos na presença de Deus, para nós compreendermos, irmãos, que nós não estamos isentos de sofrimento. Você aí que serve a Deus, você aí que aceitou Jesus Cristo, você não é isento de sofrimento. Você não é isento dessas coisas. De padecer, de sofrer. Você não é isento disso. Vejamos que nesse capítulo 4 da tentação de Jesus, o tentador exige provas visuais em vez de fé. Ele exige provas visuais
para que Jesus provasse se realmente ele era filho de Deus. Porque ele tinha ouvido no batismo uma voz que vinha do céu: esse é meu filho, em quem me comprazo. Ele ouviu o Pai falar. Então ele começa a tentar Jesus. Jesus, 40 dias e 40 noites em jejum. Provavelmente estava com fome, porque ele era homem comum igual nós. O nosso Deus estava sofrendo muito. E o diabo apresenta-lhe uma solução. O diabo apresenta uma solução. Veja bem. O diabo apresenta uma solução. Vejamos aqui. Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Veja bem, irmãos. O diabo apresentando uma solução imediata. O diabo apresentando uma provisão para Jesus. Parar de ter fome, encher a barriga. Vejamos. Preste bem atenção, busque a Deus discernimento. Busque a Deus para que você não seja enganado por falsos, para que você não seja enganado por falsos profetas. Porque muitos têm se levantado com falsas profecias para te enganar. De que você está isento de sofrimento, de que você não pode sofrer, de que você não pode ter fome, ter sede, de que você não pode passar necessidade, porque você é servo do Senhor. Aleluia. Esse é o pensamento de muitas igrejas, irmãos. Muitos ministérios têm se aberto, principalmente as neopentecostais. Meu Deus, vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Mais uma vez, o diabo, ele começa a tentar Jesus mais uma vez. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. O diabo conhece a Bíblia, irmãos. Muito mais do que nós. Conhecer não quer dizer obedecer. Praticar. Amém? Vamos continuar. Porque está escrito que a seus anjos ordenará a teu respeito te guardem. E eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Tá vendo, irmãos? O diabo, ele está propondo que Jesus deveria provar visivelmente, que é o que acontece muitas vezes entre muitas pessoas incrédulas. O versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira vez, irmãos, versículo 8, o diabo tentando novamente, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja bem, muitas vezes nós éramos do mundo, né, irmãos? Naquelas obras, praticando aquelas obras ruins. Vejamos que o diabo faz aqui, ele mostra a glória do mundo, o reino do mundo. Para você ver, enquanto Jesus veio anunciar o reino de Deus, o diabo está apresentando os reinos do mundo.
Não caia nessa, irmãos. Não caia nessa. Acorde, busque o discernimento do Senhor na sua vida. Não fique dependendo de pessoas com o conhecimento torcido. Não fique dependendo de pessoas que não lêem Bíblia e se intitulam líderes, se intitulam obreiros da casa de Deus, mas não tem capacidade de abrir a palavra e te ensinar, não tem capacidade de pregar uma mensagem genuína da palavra de Deus. Só pregam isenção de sofrimento, só pregam obras da carne, só pregam provisões financeiras, provisões que satisfazem a carne do homem, que satisfazem o prazer do homem, que dá felicidade na terra. Só isso, irmãos. Jesus não nos chamou para ficar aqui. Por certo que alguns de nós seremos beneficiados, alguns de nós seremos providos de bonança terrena, de bens materiais, bens financeiros, mas alguns não, irmãos. Alguns não vão ser providos, porque Jesus sabe, no dia em que Ele entregar a pessoa, vai se distanciando, irmãos, dele. É por isso que Ele tem o cálculo correto. O Senhor tem a provisão correta, tem a maneira correta de agir conosco. Ele tem a balança certa. A balança dele é bem regulada, irmãos. A balança do Senhor, ela é fiel conosco. Amém? Então não se turbe, não se perturbe. Eu não tenho isso, não sou aquilo. Se eu não tenho o bem materiais, eu não sou abençoado pelo Senhor. Se eu não tenho saúde, porque eu não sou abençoado pelo Senhor. Vai ler a palavra, irmãos. Vai ler a palavra do Senhor. Você vai encontrar homens que teve enfermidades. Alguns de nós partiremos através de enfermidades, irmãos. Alguns de nós seremos mortos. Alguns de nós seremos encarcerados. Meu Deus. Jeremias foi lançado num buraco, num poço. E ali ele ficou com sede, com fome, só tinha lama ali dentro, irmãos. João foi colocado na ilha. Pedro, segundo os históricos, foi morto de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, irmãos. Meu Deus. Eliseu morreu com a doença. Nós devemos, irmãos, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos abra o entendimento, que nos capacite a enxergarmos a verdade como ela é. Bendito seja o nome do Senhor. Então que Deus venha abençoar você. Que você tenha força de suportar. Que você tenha força. Porque o Senhor, Ele fará justiça, irmãos. Ele fará justiça pela igreja dele. Mas é no tempo correto. É no tempo certo. Amém? É no tempo certo. Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça, pode ter certeza. Mas é no tempo certo do Senhor. Enquanto isso, irmãos, nós temos que amar o nosso próximo, seja ele quem for. Temos que amar. O principal é o amor.
principal é o amor. Depois vem a profecia, depois vem falar em língua, depois vem o movimento pentecostal, depois vem. Primeiro é o amor. Se nós não tivermos amor, nós não somos nada. O que você está priorizando em sua vida? O amor ao próximo? Ou o cargo ministerial? Ou ser visto pelos homens? O que é que você está priorizando da sua vida? Vejamos que o Senhor, Ele nos chamou para fazer a vontade dEle. A Bíblia fala que nós estávamos mortos no pecado. Cristo morreu por nós. Estávamos mortos. Então, se nós estamos vivos, se Ele habita em nós, nós estamos mortos. Porque a vida está em nós. É dele. A vida está em nós. A vida é Ele. Estávamos mortos, Ele morreu por nós. Entenda. Então, embora eu já não existo, eu não posso deixar de compreender isso, irmãos. Eu não posso deixar de entender que o que está em mim é do Senhor. O que está em mim é o Senhor. Se eu vivo, ou se eu morra, ou se eu tenho enfermidade, ou se eu passo necessidade financeira, ou se eu passo um momento difícil, tudo está sendo assistido pelo Senhor. Tudo. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Porque muitas vezes nós oramos para que Deus conserte o nosso momento. Mas o Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Porque Ele sim sabe a vontade de Deus para a nossa vida. Nós apenas queremos nos livrar dos problemas terrenos. Nós queremos nos livrar e ser felizes aqui, irmãos. Nós queremos ser felizes aqui. Nós queremos ter status, nós queremos ser vistos pelos homens, nós queremos autoridade, nós queremos as primeiras cadeiras. Aleluia! Se não for o Espírito de Deus na nossa vida, estamos mortos, estamos perdidos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Anima-te. Um dia o Senhor virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Não importa de que maneira, não importa. Existem pessoas tentando compreender o processo da soteriologia, tentando entender o processo de salvação, essas quantas etapas. Mas nós temos que apenas viver para Cristo, deixar acontecer. Viver para Cristo, deixar acontecer o que tem de acontecer, porque a promessa é que Ele volte e busque a igreja, e busque aqueles que são dele. A promessa é essa, e nós iremos esperar, irmãos. Deixa Ele fazer do jeito dele, porque o Senhor é o nosso Salvador. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.